Fala Splashers, hoje a gente recebe a Cássia Dian, diretora de Casamento às Cegas. Ela vem bater um papo com a gente sobre o desafio desse reality que caiu no gosto do povo, está aí proporcionando casamentos às escuras, né? Então, prazer falar contigo, Cássia. Oi, Peterson, tudo bem? Obrigada aí pela acolhida. Cássia, acho que para a gente começar o nosso bate-papo, conta para a gente como o Casamento às Cegas aconteceu na sua vida. Assim, as pessoas falaram, vamos convidar a Cássia para dirigir o casamento. Tem uma história engraçada, porque eu tinha assistido a primeira versão do Casamento às Cegas americano, né? Que foi a primeira vez que o formato foi ao ar. E achei genial como formato. Eu já era uma diretora de reality shows e a gente fica sempre atento, né, às novidades e aos formatos que aparecem. E achei incrível a proposta desse programa. E comentei com um amigo da Endemol, que é quem produz o programa para a Netflix. Eu já fiz muitos trabalhos para a Endemol, faço muitos trabalhos para a Endemol. Comentei com um amigo, falei, olha, se esse formato chegar aí na Endemol, você me chama para dirigir. E aí, alguns meses depois, de fato, o formato chegou na Endemol, para que a Endemol produzisse para a Netflix, e aí eu fui convidada para dirigir e topei aí o desafio com muita alegria, porque eu sou realmente muito fã do formato. Cássia, já dava para imaginar que o Casamento às Cegas iria estourar assim no Brasil? Você já imaginava que o público falaria, nossa, esse reality foge da casinha desses realities que a gente está conhecendo, né? De BBB, Fazenda, Power Couple. Eu acho que sim. A versão americana já tinha ido bem no Brasil, né? Então ela já tinha repercutido bem no Brasil. E eu costumo dizer, eu já tinha tido algumas experiências com realities, várias na verdade, mas tinha tido uma experiência no The Circle, que era um reality da Netflix, que a gente fez em Manchester, na Inglaterra. E eu me lembro dos ingleses comentarem: nossa, mas os brasileiros são emocionados, né? Porque eles, enfim, não entendiam o idioma, mas viam ali os participantes chorando e tal, e eles olhavam aquilo mesmo sem entender e percebiam que as emoções estavam sempre mais à flor da pele do que com seus respectivos participantes ingleses e franceses. Na época tinha também, a gente era um hub e a gente gravava também tinha os franceses gravando lá. Então, assim, por se tratar de um formato de relacionamento, eu acreditava muito que ele daria certo no Brasil. Eu sempre achei e acho que os brasileiros têm uma identificação muito forte com o reality show e acho que eles se entregam emocionalmente às dinâmicas, né, e às atividades que são propostas, assim. Então, acreditava bastante. E aí, conta pra gente qual que é o desafio de colocar um Casamento às Cegas no ar. Porque tem toda a montagem de casting, escolha de apresentadores, definição de roteiro, né? Como é que ali foi lapidado para chegar nesse formato que aí hoje está no gosto do povo? Eu acho que sim, eu acho que o sucesso de qualquer formato é realmente fazer a adaptação dele ao território onde ele vai ser apresentado. Então eu acho que assim, acho que esse é o primeiro segredo para que um formato dê certo no seu país, onde ele vai ser adaptado. A gente tem uma Bíblia, né? E a gente segue determinadas coisas que são propostas ali, as fases e tudo mais. Isso é muito semelhante ao brasileiro, mas tem coisa que a gente sabe que vai funcionar mais aqui, vai funcionar diferente do que aconteceu em outros territórios. A Netflix sempre deixou a gente muito à vontade para fazer essas adaptações. Então, por exemplo, mesmo o perfil a escolha da lua de mel, onde a gente vai para a lua de mel, eu acho que isso é uma característica importante, mostrar o Brasil, destinos que tenham um apelo, né, para que os casais em lua de mel ali se interessem por aqueles destinos. Eu acho que a escolha dos apartamentos onde eles vão morar, eu acho que tem uma série de coisas que a gente adapta para que faça mais sentido aqui no Brasil. A própria prova do vestido de noiva, os nossos casamentos são indiscutivelmente muito diferentes
dos casamentos das versões, seja japonesa ou seja americana, porque as nossas festas são diferentes, né? A maneira como a gente realiza essas cerimônias no Brasil é diferente. Então, eu acho que todas essas adaptações são necessárias para que o brasileiro se assista né, e se identifique, e se veja ali na tela, né? Então, essa era a nossa primeira preocupação. E o Casamento às Cegas, a produção é muito grande, né? A gente brinca que são 4 programas em um, porque são 4 fases muito distintas. Então, é realmente um projeto ambicioso do ponto de vista técnico, de infraestrutura, de engenharia, né? A fase das cabines é enorme, são muitos profissionais. O cuidado que a gente tem com as cabines para que a parte de engenharia mesmo, eu digo, né? Porque o que é falado em uma cabine não pode ser escutado em outra cabine, então tem toda uma questão de engenharia muito grande para que isso funcione na prática. Depois a gente desmonta toda a fase das cabines, a gente parte para a Lua de Mel. Na segunda temporada a gente foi para a Amazônia, uma operação gigante, né? Mas porque a gente achava importante mostrar esse Brasil, porque no final das contas o Casamento às Cegas Brasil não é só visto no Brasil. A gente está numa plataforma que é vista no mundo inteiro. Então a gente falou, pô, vamos mostrar esse Brasil que não é só o Brasil Rio de Janeiro, as praias que todo mundo já conhece, vamos mostrar um Brasil diferente. Então vamos, né? Na primeira temporada a gente foi para a montanha, na segunda temporada a gente foi para a Amazônia. Então acho que tem aí uma preocupação também da gente mostrar esse Brasil para quem pode assistir o Casamento às Cegas fora daqui. Quando vem a fase de convivência, de novo, fecha tudo, muda para o apartamento com toda a equipe, né? Então aí um novo desafio, a gente, né, passa a acompanhar a rotina desses casais de maneira diferente, né? A gente não acompanha esses casais todos os dias, eles vivem uma vida quase normal ali, a gente acompanha de maneira muito documental. Eu falo que é a hora que a gente realmente assume um caráter mais documental na captação dos casais, dos 5 casais que seguem com a gente até o final. E aí vem os casamentos, a gente procurou fazer casamentos realmente aspiracionais, assim. Eu acho que todos nós, assim, a nossa ideia era que assistindo a esses casamentos, alguém fale, putz, eu quero um casamento igual o casamento da Luana e do Lício, eu quero um casamento igual né, na decoração e tudo mais. A gente realmente procura inspirar quem está assistindo com toda essa produção de arte que a gente faz para os casamentos. E é legal você comentar que vocês fazem uma questão documental, né? Quando os casais estão ali no apartamento. Então, basicamente, vocês deixam eles vivendo lá, a equipe aparece ali meio que, posso falar de surpresa? E aí, do nada, um dia tá tudo bem, do nada degringolou, e aí a gente fica naquela, meu Deus, o que tá acontecendo? É uma emoção, Peterson. É uma emoção, inclusive, não só para eles, é uma emoção para a gente. Às vezes a gente termina de gravar num dia e tá tudo bem, e quando a gente volta para gravar 2 dias depois, o casal, enfim, teve uma briga, se desentendeu, enfim, o que a gente espera deles, que é uma coisa que é conversada com eles desde o início, é que eles sejam muito parceiros nossos para que a gente possa contar a história deles no programa. Então, mesmo que alguma coisa aconteça fora do ar, e acontece, eles estão vivendo a vida normal, algumas coisas acontecem fora do ar. Mas se essa coisa, né, se isso é importante e determinante na história que a gente precisa contar desse casal, a gente sempre pede que eles contem para a gente, seja em depoimento, sabe, de alguma maneira que a gente consiga trazer isso para o programa, para não ficar uma coisa muito esquisita, né? Porque se você está gravando um dia, tá tudo bem, depois você volta para gravar e o casal, sei lá, não está se falando, o que aconteceu, né, nesse gap? Então, em geral, eles colaboram muito com a gente. Eles entendem que essa história precisa ser contada para que faça sentido para a audiência e eles costumam colaborar muito com a gente. E ali como não meter o bedelho numa situação dessa? Eu perguntei isso para a Camila e para o Kleber semana passada, e eles falaram assim, cara, a gente só vai lá narrar os fatos.
porque a gente vê muitas histórias no nosso dia a dia, mas a gente não pode falar nada, né? Porque qualquer informação ali é um spoiler que parece que a gente está falando, olha, não casa, olha, vai fundo que esse casamento é bom. Olha, vontade dá. Mas a gente se segura, não só eu, claro, mas toda a equipe, né, que faz o casamento às cegas. Realmente, e essa é uma advertência, digamos assim, né, um conselho que a gente dá para toda a equipe. Não só a equipe que está com eles diariamente, mas sei lá, até a equipe de maquiagem, sabe? A gente fala para eles não comentem nada, porque eles estão numa panela de pressão. Qualquer comentário ou qualquer informação que às vezes a pessoa acha que não, que tudo bem, que não tem problema nenhum falar isso, pode desestruturar uma relação. Então a gente realmente entra mudo, sai calado, sabe? Assim, a gente não mete o bedelho, a não ser, e posso dizer que isso não aconteceu, mas a gente só faria alguma intervenção se fosse alguma coisa, né, enfim, alguma coisa muito radical, que não aconteceu até hoje em 3 temporadas. Claro, se qualquer situação colocasse alguém ou numa situação de perigo, né, ou numa situação de violência, ou numa situação, a gente entraria, claro, e interferiria naquilo, assim como acontece em outros programas como Big Brother, Fazenda e tal. Mas isso nunca aconteceu no Casamento às Cegas, a gente nunca precisou intervir por essa razão. De qualquer maneira, eles são sempre acompanhados. Todo reality show, não só o Casamento às Cegas, sempre tem um acompanhamento de psicólogos. O Casamento às Cegas não foge à regra. Então, sempre que um participante sente a necessidade de conversar com a psicóloga do programa, a psicóloga do programa está à disposição para conversar com eles. Então, eles sabem disso, eles têm esse apoio, e sempre que eles sentem que é necessário, é só levantar a mão e a psicóloga vai lá conversar com eles. E, Cássia, qual que é a fase mais difícil da produção do Casamento às Cegas? É as cabines, é a lua de mel, é o convívio? A convivência, do ponto de vista de conteúdo, a convivência é a fase mais difícil. Porque não é só difícil para a gente, é difícil para eles também, né? Quando a vida real realmente bate a porta, os amigos passam a interferir, a família passa a interferir, porque até então eles estão numa bolha. Né, de expectativa, de amor e tudo mais, né? Quando entra a convivência e eles começam a ter acesso aos celulares, né, e a todo esse mundo exterior, passa a ficar difícil para eles e passa a ficar difícil para a gente, para que, como eu te contei um pouquinho antes, a gente consiga contar a história deles, mesmo quando a gente não está lá. Agora, do ponto de vista técnico, de engenharia e tal, a fase 1 com certeza é a fase mais difícil, porque a gente está falando de 20 cabines, lounge, né, robóticas, toda a parafernália de áudio, para que esses áudios são mais de 700 encontros no dia 1, né? Porque Caraca. porque são 16 mulheres e 16 homens, e todos precisam falar com todos no primeiro dia de cabine para que eles possam. Eles falam muito do ranking, né? Mas é realmente para que eles possam ranquear as pessoas que eles mais gostaram de conversar para as pessoas que eles menos gostaram de conversar. Então, multiplica 16 por 16, são todos os encontros que eles têm no primeiro dia. Então, a quantidade de material gravado, né? Então, assim, e para a produção, é completamente às cegas também, porque a gente coloca 32 participantes e a gente não faz a menor ideia de quais casais vão se formar, né? A gente às vezes imagina, fala, fulana gosta de um cara assim, assim, assim. Só que aí ela vai para a cabine Muda e tudo. se apaixona por alguém que você nunca imaginou que ela se apaixonaria, assim. Então, realmente a fase das cabines nesse aspecto ela é
mais, ela dá mais trabalho, né, digamos assim. E a primeira temporada ela foi uma surpresa para o público, então tudo ali era muito novidade. Acho que a segunda temporada ela é um reforço da marca, né? Olha, esse é o Casamento às Cegas, a gente está de novo aí. E essa terceira temporada ela é uma consolidação. Como você vê essa terceira temporada, eu assisti alguns episódios já e eu vejo que os casais estão muito entregues ali. Eles estão vivendo aquilo da cabeça aos pés. Então é esse momento que o Casamento às Cegas fala assim: oi, gente, marque no seu calendário que vai ter Casamento às Cegas aí em algum momento do seu ano. Eu acho que, como você descreveu, Peterson, eu acho realmente que a terceira temporada ela vem para consolidar o formato. A primeira temporada, os participantes não sabiam muito bem onde eles estavam se metendo, né? A gente tinha participantes na primeira temporada que não conheciam a série. Alguns tinham assistido a versão americana, mas muitos não conheciam a série, então eles. Agora, da segunda para a terceira temporada, aí não. Aí o formato já tinha sido um sucesso, a versão brasileira já era um sucesso no Brasil, então todos já sabiam onde eles estavam se metendo. Eu acho que o desafio é realmente a gente encontrar no casting, e isso já foi um processo de muita atenção nosso para a escolha do casting da terceira temporada, que é realmente encontrar pessoas que estão dispostas a casar. O Casamento às Cegas não dá nenhum prêmio para o participante. O prêmio é encontrar o amor da sua vida, né? Então, a gente fica tentando fugir dos VTZeros, digamos assim. A gente realmente quer encontrar pessoas que estão, pelo menos, ainda que não dê certo, mas que estão, pelo menos, dispostas a viver a experiência. Porque é uma experiência muito forte, assim. Eu depois de 3 temporadas, eu posso garantir, eu vejo muitos comentários. Mas a pessoa fala eu te amo depois de 5 minutos de conversa. Não são 5 minutos de conversa. Eles estão há dias conversando horas. Que a gente condensa isso em 2 episódios e meio, e o que a gente vê ali, claro, é o creme de la creme, né? Exatamente, eles passam horas conversando, então realmente existe uma conexão que eu acredito ser verdadeira. Claro, depois eles são atropelados por um caminhão quando vem lua de mel, casamento e tudo mais. É muito difícil fingir qualquer coisa nesse experimento, assim, porque eles passam mais de 30 dias morando juntos. Você não consegue morar junto com uma pessoa que você não gosta, que você tem, entendeu? Você fica dentro de um apartamento morando com essa pessoa por 30 dias. Então, muito difícil. Você tem que ser assim, a Fernanda Montenegro vezes 15 para atuar tão bem assim, entendeu? Então, o que a gente busca, e acho que nessa terceira temporada a gente alcança aí com excelência, é realmente participantes que estão muito dispostos a viver a experiência, mesmo que ela não dê certo, mas estão ali, né, de coração aberto para encontrar ou não o amor da sua vida. Não, e é até legal você falar sobre essa questão dos casais seguirem depois, porque eu tenho uma reflexão, eu vou te dizer, e você disse, eu tô ali alinhado com o que você imagina. O Casamento às Cegas, ele sempre se vende como um experimento do amor, certo? Então você conhece as cegas, você tem um convívio de lua de mel como já um casamento, e você passa os 30 dias. É uma imersão dentro daquela relação. Então, o Casamento às Cegas, ele te oferece a oportunidade de conhecer o amor da sua vida. Se esse casamento vai durar daqui 3, 4 meses, 1 ano, isso diz mais sobre relações frágeis que a gente convive hoje em dia na nossa sociedade, né? Do que o que o programa pode fazer, porque acabou o casamento ali no altar, que quando disse sim, as câmeras se desligam, né? Então o Casamento às Cegas, ele cumpriu a sua missão. É isso que vocês veem quando o pessoal fala assim, casal fake, não estão aí só para ganhar mídia. Eu concordo com você. Eu acho que a resposta do experimento é essa. Na segunda temporada, a gente
tomou a decisão, por exemplo, de exibir um momento no face-to-face que um casal não se conecta quando as portas abrem, que foi Amanda e Paulo. E isso pode acontecer, né? Ninguém é obrigado nem a seguir depois que se vê no face-to-face, nem a chegar até o casamento, muito menos a dizer sim. Né? Ninguém é obrigado, e eles sabem disso desde o dia 1 que a gente conversa com eles. Dizer que o casamento às cegas não dá certo. A Luana e o Lício ficaram casados, a Nana e o Max se encontraram no casamento às cegas, Tamara e a Alison, enfim, estão aí, não sabemos muito bem, eles estão se resolvendo nessa nova, enfim, nos últimos dias. Mas assim, você dizer que não deu certo no experimento. Agora, quanto tempo vai durar? Aí a gente não sabe, porque os desafios são outros aqui fora, né? Viver uma relação não é fácil para ninguém. Se você se conheceu num reality show, ou se você se conheceu num bar, ou no Tinder, ou num aplicativo de namoro, né? Enfim, aí depende única e exclusivamente do casal querer ou não levar aquilo adiante. Ô, Cássio, agora eu quero entrar numa parte de curiosidade. Eu estava lendo aqui o seu material da sua equipe, e aí eles me contam assim: pô, a Cássia posta uma foto de casamento às cegas nas redes e a galera vem em massa querer saber como participar. Como é essa escolha do casting ali? O que a Cássia ali na hora da montagem fala assim: olha, cuidado com esse personagem, quero um cara assim, uma mulher assim. Como é que é essa montagem? Esse é um processo que dura meses, né? Não é um processo rápido, e tem uma equipe enorme de casting que vai em busca desses perfis para participarem do programa. As pessoas se inscrevem, eu posto qualquer coisa do Casamento às Cegas, um monte de mensagem de gente, pelo amor de Deus, eu quero participar, eu quero participar, eu quero participar. Então, assim, essa equipe de cast, e eu sempre encaminho, tá, gente? Todo mundo que fala eu quero participar, eu encaminho para o pessoal do cast, mas precisa fazer um vídeo, tem um processo de inscrição, muita gente se inscreve, essa equipe de casting assiste todo esse material, uma equipe de mais de 10 pessoas, né? Tem um diretor de casting, que é o Niltinho, que, enfim, é o diretor de casting da Endemol. Eles assistem todos esses perfis, filtram esses perfis, com base nisso que eu te falei. Acho que o primeiro filtro é: esse aqui quer casar. Esse aqui eu acho que não quer casar muito, não, né? Então, assim, a gente filtra. Tem uma questão de idade, claro, se uma pessoa de 20 anos talvez não queira exatamente se casar, muito jovem, né? Então a gente busca, sim, tem um perfil etário que a gente acha que funciona mais, exatamente porque o resultado final do programa é um casamento. Então, uma vez que essa equipe de casting faz esse filtro, a gente começa então a analisar esses perfis, não só tem eu, claro, mas tem uma equipe de conteúdo que está comigo, tem a equipe da Netflix, que também acompanha, né, vê todos esses lotes de casting que a gente tem, até a gente começar a filtrar num grupo menor, né, de pessoas, dessas milhares de inscrições, a gente vai filtrando, e aí passa a ser um processo de entrevistas, né, e a gente passa a fazer entrevistas com essas pessoas e tal. Eu acho que o grande, acho que assim, qualquer reality show, não só o Casamento às Cegas, qualquer reality show, o grande trunfo é você ter um casting que funciona, né? Então, eu acho que é isso que a gente busca. Bons personagens, pessoas que a gente entende que realmente estão a fim de participar daquilo, que estão, de fato, em busca de um amor, que tem uma história relevante de vida passada, que tem familiares interessantes. O Casamento às Cegas, né? Vem todo esse combo junto, né? Então, a gente também entende as relações familiares desses participantes, a gente busca diversidade, a gente grava em São Paulo, mas a gente busca trazer personagens do Brasil inteiro, né? Então, eu acho que é
é um mix de coisa, Peterson, é um mix de coisa, mas a gente que está acostumado a fazer reality show, a gente, em geral, bate o olho e fala, essa pessoa tem borogodó. E se eu falar assim, pô, Cássia, dá um conselho aí para quem quer participar de um casamento às cegas 4. Não venha pela fama. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar. Se destaca no programa quem realmente está a fim de viver a experiência do programa, sabe? E eu acho, eu tenho certeza que o público identifica essas pessoas. Então, não venha pela fama. Essa fama que as pessoas acham que elas podem ter participando de um casamento às cegas, eu acho que elas não chegam muito longe, entendeu? Então, quem vem para viver de fato a experiência se destaca, o público vê verdade, e aí sim, quem sabe você pode se tornar um influenciador, e quem sabe você pode ganhar algum dinheiro com isso, mas eu acho que essa não deve ser nunca a prioridade para quem quer participar do casamento às cegas. Né? Dessas 3 temporadas a gente vê uma repercussão de uma galera perguntando assim, e quando a gente vai ter os casais LGBTQIA+. E aí eu te pergunto, isso tá na pauta? Como é a construção para as próximas edições do programa? Me perguntam muito isso também. Peterson, eu adoraria fazer uma versão, mas a gente precisaria fazer uma adaptação no formato para que essa versão existisse. E aí, enfim, né, isso precisa acontecer porque hoje a gente tem a premissa do programa é que as pessoas se conheçam às cegas, né? E a gente tem os lounges, que são peças importantes nessa primeira fase, na fase das cabines, porque é onde homens e mulheres discutem seus preferidos, seus rankings. E o fulano que gostou da Beltrana e o ciclano também gostou, né? Então é onde sai aí esses triângulos amorosos, tal. Para a gente ter uma versão LGBTQIA+, a gente precisa reestruturar essa organização de lounges, porque a gente não pode deixá-los juntos no lounge, porque senão já sai casamento ali mesmo, né? E aí eliminaria uma premissa do programa que é se conhecer às cegas. Então precisa de uma adaptação no formato para que a gente possa fazer essa versão, mas eu adoraria que essa versão existisse. E me conta o que você vê no Casamento às Cegas e fala assim, tem o dedo da Cássia ali. Vou pensar aqui. Eu acho que assim, tenho 2 coisas que eu tenho muita atenção. Uma delas é a narrativa, né? A contar a história. Como jornalista de formação, eu gosto muito de contar histórias, então eu fico sempre muito atenta. E o Casamento às Cegas, eu sempre falo que o Casamento às Cegas ele é quase como uma novela, né? Você assiste o Casamento às Cegas como uma novelinha mesmo. Então eu fico muito atenta a esse fio narrativo, né, que conduz a história ou de uma pessoa ou de um casal. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, agora na temporada 3, o Valmir, que lá no início, quando deu o primeiro depoimento, falou que era filhinho da vovó e da relação dele com a vovó, e aí a gente traz, né, essa história dessa avó para dentro da convivência, e eu não vou dar um spoiler porque você ainda não assistiu os 4 episódios que foram disponibilizados hoje, mas assim, então eu acho que o cuidado que eu tenho, e não só eu, a equipe de conteúdo tem, é que a gente realmente consiga sempre ter essa narrativa completa de cada personagem, sabe? Um mergulho de cada personagem, para que a gente reconheça esses personagens. E aí, um outro ponto que é muito característico do meu trabalho é a fotografia e a direção de arte. Eu acho que a gente faz um trabalho muito bonito na versão brasileira do Casamento às Cegas. Desde a primeira temporada, eu quis, junto com a direção de arte e com a direção de fotografia, estipular uma estética para cada casal. É muito
pouco perceptível para o público, mas eu acredito que a estética, de alguma maneira, ajuda a contar a história de um personagem. Então, eu estou sempre muito atenta a isso. Então, as cores de um personagem, de um casal, ela vem desde a lua de mel até a decoração do casamento dela. Então, essa paleta de cores representa esses casais. E isso eu faço desde a primeira temporada e a gente fez na segunda temporada. Então, se você notar que tem um girassol no apartamento da Verônica e do Will, você vai ver esse girassol na decoração do casamento deles. Porque a flor desse casal era o girassol. Né? Enfim, então a gente realmente vem construindo essa narrativa estética e essa narrativa desses casais para que esse envelope, né, para que isso se feche aí na temporada toda. A gente comentou que você, né, tem recebido um assédio do público que quer ir para o casamento às cegas nas sedes. Já pintou alguma proposta, Cássia? Pô, Cássia, eu tenho X mil aí, queria participar. Ah, eu sou dono de uma loja de carros. Não, proposta assim, tipo, eu achei que você ia falar outra coisa. Não, tipo, suborno? Não, ainda não. Não, ninguém tentou me subornar, não vai dar certo, gente. Não, mas o que aparece muito é assim: eu tenho não sei quantos mil seguidores no Instagram, no TikTok, e aí eu acho, ou eu sou famosa tal, e aí eu acho engraçado, porque não é isso que a gente busca, né? Então, a gente não pode colocar um famoso no casamento às cegas, um famosão no casamento às cegas, porque ele seria reconhecido nas cabines, né? Então a gente realmente, a princípio, a não ser que isso mude no futuro, mas hoje, até a temporada 3 e para as próximas temporadas, que se tudo der certo a gente vai ter, são pessoas anônimas mesmo que a gente está em busca. E não adianta vir com propostas milionárias, porque não vai ganhar um lugarzinho no cast. E Cássia, o casamento às cegas dá para colocar ali no seu top 3 de maiores projetos? Ah, dá. Tranquilamente. Não, tranquilamente o casamento, assim, maior, no sentido de estrutura e tudo mais, tranquilamente o Casamento às Cegas é o maior projeto que eu já fiz, com a maior equipe, é realmente muito grande, e uma estrutura de produção muito elaborada, assim. Então, a equipe é muito grande, a gente tem um cuidado realmente na execução desse projeto, e é, sem sombra de dúvidas, o maior projeto que eu já fiz. E, Cássia, para a gente encerrar esse tema de casamento às cegas, me conta o que você ainda quer fazer no casamento às cegas que talvez a gente não viu, não vai ver na terceira temporada. O que eu ainda quero fazer... Eu ia amar fazer uma versão LGBTQIA+, de Casamento às Cegas. Eu ia amar fazer uma versão sei lá, 50, 60 a mais. Eu acho que ia ser muito divertido também fazer uma versão dessa. Né? Outros programas, o MasterChef fez a versão, o The Voice fez. Eu acho que ia ser muito, muito bonitinho, né? Ver pessoas que com certeza nessa idade já viveram relacionamentos, já constituíram família, talvez a grande maioria, em busca de um amor. Eu acho que ia ser muito fofo a gente fazer um casamento às cegas assim. Eu acho que é isso, assim, fazer viagens internacionais, gravar em outras cidades, de repente, fazer um casamento às cegas em outro lugar, né, em outra capital do Brasil, acho que podia ser muito interessante também. Tem muita coisa, eu espero que o Casamento às Cegas tenha muitas temporadas aí pela frente. E para a gente encerrar, deixa um convite para a galera, porque você acabou de falar, né? Lançaram 4 episódios hoje, então tá ainda esquentando essa terceira temporada, né? Tá, eu sou suspeitíssima para falar, eu amo essa temporada, adoro os personagens, né, os casais que a gente tem nela. Não posso dar nenhum spoiler, claro, mas posso dizer que essa temporada é muito diferente das outras 2 temporadas. Os finais aí, os casamentos, vão surpreender muita gente. Enfim, né, hoje, quarta-feira, lançaram 4 episódios, quarta-feira que vem os episódios
os 2 últimos episódios, onde a gente começa a conhecer quem casou e quem não casou, e no dia 2 de julho vem aí o reencontro, que é onde a gente, né, entende se esses casais permaneceram unidos depois que as gravações terminaram, né? Então tem bastante surpresa por aí. Eu adoro essa temporada, sou muito fã dos personagens e tenho certeza que a gente tem histórias novas e muito lindas para assistir.